Bem, então agora que a gente já está manjando a ferramenta de laço, a gente vai trabalhar outra ferramenta de seleção. Outra ferramenta de seleção é essa daqui de baixo, aqui embaixo dos laços, que você clica com o lado direito, você tem a Quick Selection Tool ou a ferramenta varinha mágica, ok? Essas ferramentas, elas são ferramentas de rápida seleção, tanto a varinha quanto a Quick Selection. Então, a Quick Selection, ela funciona como um batonzinho. Então, você está vendo aqui o ícone dela. O ícone dela, ela é um pincel que você pode aumentar o diâmetro dele ou diminuir, ok? Então, aqui, ó, você vem nessa bolinha, que é o pincel. Você pode aumentar o diâmetro do pincel ou você pode diminuir o pincel, ok? Você pode aumentar ou diminuir a dureza dele. Então, a dureza do pincel vai ficar mais fácil da gente observar quando a gente for trabalhar o pincel de verdade. Mas o pincel 100% duro é aquele que não tem o degradê de cores, que nem isso aqui que a gente tá vendo. Isso aqui é um pincel com pouca dureza. Pincel com muita dureza significa que você ia ver um traço preto e não ia ter esse degradê. Então, aqui a dureza do meu bastãozinho tá em 100. E o espaçamento, você vai ver o espaçamento do pincel. Eu nunca mexi nessa ferramenta aqui. Isso também não vai ser agora que eu vou mexer, ok? Então, você pode também mexer em impressão da caneta e outros tipos de estilos de coisas que você pode descobrir mais pra frente, que eu não sei mexer. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai usar essa Selection Tool. Deixa eu só diminuir o tamanho do pincel aqui para voltar para os 30, vou deixar no 28. Então, aqui, você vai clicar na Selection Tool, não tem nada selecionado. Então, olha só que interessante. Quando você clica na imagem, ele seleciona um trecho baseado numa média das cores dos pixels que você clicou. Então aqui, ó, ele clicou, ele não clicou no cinza mais claro, mas ele clicou, ele selecionou aqui o core da minha minhoquinha, o centro da minha minhoquinha. Aqui em cima, prestando atenção nesses botões, o mais e o menos. Menos significa que eu vou tirar a área de seleção. Olha só que interessante. Eu estou diminuindo minha área de seleção até não ter quase nada. Se eu clicar em mais, significa que eu vou adicionar áreas de seleção a essa que eu estou trabalhando. Então, olha só que interessante. É uma outra ferramenta para você poder adicionar de uma maneira rápida, você fazer uma seleção rápida em alguma imagem que você está precisando. Sabe? Você precisa cortar uma coisa rapidamente, clica nela, vê se selecionou tudo rapidinho, corta, aperta o delete para cortar lá de fora, tá tudo bem. Ou então, sei lá, selecionou esse rabinho aqui que eu não queria. Vem aqui no menos, clica no menos, e aí, ó, você vai tirando a área de seleção. Presta atenção que tudo que tá brilhoso aqui significa que tá selecionado, ok? Então eu preciso vir aqui para cortar isso aqui, tirar o máximo de áreas brilhosas possível. Então, aqui eu extirpei completamente esse rabinho. Então, lembrando que tudo que tá dentro dessa área brilhosa é o que eu consigo editar. Então, eu consigo mover, consigo apagar, consigo recortar. Então, eu só vou apagar. Ó, então, dentro da área da seleção, ok? Então, aqui, você não gostou da seleção, o que eu recomendo? Vem aqui no laço, dá um pontinho aqui assim, ó, e, 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 e desfaz a seleção. Ou então, a gente vai ver a varinha. A varinha é uma ferramenta que eu uso com mais frequência. Eu não gosto de usar o Quick Selection Tool, eu prefiro a varinha. A varinha, ela vai selecionar, ela vai trabalhar com uma seleção automática de cliques com um grau de tolerância que você dá para essa varinha. Então, lembra, quanto menos tolerante ela for, mais coisa ela vai selecionar. Então, aqui ó, ela selecionou tudo. Ou, quer dizer, quanto menos tolerante ela for, menos ela vai selecionar. Quanto mais tolerante ela for, ela vai pegar assim, eu cliquei no branco, ela selecionou tudo que é branco. Se eu clicar no preto, ela seleciona tudo que é preto. Então funciona como na vida real. Quanto menos tolerante, menos coisa a gente gosta. Quanto mais tolerante, mais coisa a gente gosta. Aqui, pessoal, tem uma coisa bem interessante. Depende, principalmente quando a gente trabalha com prancha de bichos, né, essas coisas. É muito raro você encontrar, tipo, uma coisa que é branco e preto, laranja e azul, sabe? Bem diferente as cores. Normalmente existe um degradê.
Então, o que eu recomendo é você deixar a tua tolerância da varinha entre 30 e 20, porque ela não é tão tolerante, mas também não é tão intolerante. Então, olha só que interessante. Aqui com uma tolerância de 30, ela só selecionou o que é bem escuro. Ah, Bárbara, mas eu quero selecionar um pouco mais. Você vai segurar o Shift, ok? Então, tá com essa área selecionada. Vai clicar no Shift. E aí, olha só o que você vai fazendo. Você vai clicando nas áreas que não foram selecionadas. E aí, olha só que interessante. Você vai aumentando a área de seleção, ok? A ferramenta da varinha, ela é muito interessante. Mas tem que também tomar cuidado quando for usar. Porque, às vezes, ela pode perder o controle e selecionar áreas gigantescas. Se caso ela selecionar áreas gigantescas além do que você queria, é só você dar Ctrl Alt Z, que aí ele vai voltando no tamanho. Olha só como ela está diminuindo de tamanho, porque aqui eu estou dando Ctrl Alt Z, ok? Então, essa daqui é uma ferramenta de seleção bem tranquila, que é a varinha ou é o Quick Selection Tool, ok? Então, ferramentas de seleção rápidas e pouco... Você tem pouco controle sobre a forma delas, mas sim sobre a tolerância, ok?